A aguinha tá lá na mesa, mamãe deixou lá pra você, tá? Vai lá. Prof, eu acho que ainda não acabou a aula do Wanderlei. Ah, tá. Não tem problema não. Vou esperar aqui um pouquinho, tá? É porque eu saí, por minha internet desconectou e eu não consegui entrar mais. Ah, bom. Bom você falar que eu espero mais um pouquinho eles. Ô, Bruna, que página a gente parou aí em geografia? Você pode olhar pra mim? Eu marquei aqui, mas não tenho certeza se é essa aqui. Vou abrir aqui, peraí. Quem que é 27, hein? É o Thales. A Thales, gente se vai você na não página colocou. 19, professora. É, né? Foi correção da página 20, né? Tá certo, é bem isso que eu marquei mesmo. Tem o texto ali, cinza, e depois do outro lado as atividades. É isso mesmo. Obrigada, amor. Eric, Gabi, Johnny, João, Dani, Laísa, Alisson, Aleph. Gente, aí na página 20, tá? De geografia. Bom dia. Thales, tenta mudar aí o seu nome aí na hora de você entrar e colocar o seu nome mesmo, viu? Porque a gente não tá aceitando mais. É porque você fazia dias que não entrava, que você tava doente, né? Mas tem que ser com o seu nome para entrar, tá? Daí na próxima aula você já organiza aí para você entrar com o seu nome, viu?
Todo mundo aí na página 20 da apostila de geografia. Correção das atividades aí. Pelo menos tinha ido para casa, né? Quem fez aí? Eu fiz, prof. Vitória, né? Só Vitória? Quem mais fez? Matheus fez, Matheus, parabéns. Melissa, Matheus. Pelo menos tentar fazer, viu, gente? Ana Júlia, Bruna. Vamos à correção, então. Ali tem um texto em cinza informativo ali, vai falar um pouquinho, então, sobre os tipos de combustíveis, né? E as energias renováveis, certo? E aí vai ter três perguntinhas. Três perguntinhas na outra página, número 4, tá? Nossa, Johnny, eu imagino que você tenha tentado muito. Né, Eric? Entrou mais alguém aí agora por último, eu não anotei o nome. Quem foi? O Arthur. Foi o Vitor de Paula. Ah, é o Vitor. Tá. Vocês têm que ajudar, porque é muito nome, alguém passa despercebido depois na hora da chamada lá, eu esqueço de colocar. Vamos lá, então. Número aí da página. Número 1 da página 20. Escreva sobre a importância da energia proveniente de fontes renováveis e alternativas. Perguntinha fácil. Fala aí, Vitória, o que você colocou? Eu coloquei que preservam o meio ambiente e estão sempre disponíveis para reutilização. São renováveis. Aí, Thales, já mudou. Parabéns, Thales. Isso aí, garoto. É isso mesmo, tá certo. Vitória, Bruna, o que você colocou? Bruna? Matheus, o que você colocou? Vamos, gente. Nem a Gabi não fez? Tô digitando a resposta aí no chat, viu? Eu quero ver alguma apostila em branco esse mês, tá? Porque eu tô colocando todas as respostas aqui. Só não tá pegando mesmo que não tá participando das aulas. Só um pouquinho que eu tô digitando, tá?
aí a resposta. Então, copiam a resposta para não deixar nenhuma pergunta em branco. Número 2. O etanol é uma das soluções para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Nesse contexto, escreva sobre as vantagens do Brasil na produção da cana-do-açúcar. Vitória? Eu coloquei a utilização do bagaço da cana-de-açúcar para produção de energia é altamente viável, tornando barata e competitiva no mercado. Ótimo, é isso aí mesmo. Quem mais fez pode ler, tá? Não precisa ser exatamente a mesma resposta que a Vitória, não. Ô, professor, Oi. eu coloquei que, que sim, porque ele é menos poluente e a cana-de-açúcar tem grande espaço nas plantações brasileiras, assim como o milho. Isso mesmo, tá certo sua resposta também. Quem mais fez, gente? Pode ir falando as respostas, não ter vergonha. Pronto. Eu coloquei Ah, assim: o Brasil aproveita por ter clima e solo favoráveis para a plantação da cana-de-açúcar para exportar para diversas nações. isso aí, certinho. É a sua resposta parecida com a minha. Quem mais? Alguém mais fez? Essa tá bem fácil de responder. Está bem fácil de responder. Alguém mais fez? A gente sabe que o Brasil tem clima favorável, solo fértil, mão de obra barata, tá? Então, quer dizer, todos esses fatores são positivos aí, né, na produção, então, da cana-de-açúcar, que é o ingrediente para fazer o combustível, o etanol, tá? Então, por isso que nós temos, né, essa facilidade, porque o nosso país, quando a gente fala de agricultura, nós temos as terras férteis, nós temos solo propício, nós temos clima, né, climatologia brasileira maravilhosa, né, em todas as regiões. Então, assim, nós não temos problema de catástrofes naturais, nada disso, certo? Então, isso ajuda, né, na maior produtividade desses produtos, então. 3. A redução da dependência da importação de petróleo, cada vez mais escasso, é uma vantagem para a produção do etanol. Escreva sobre as perspectivas de ampliação deste produto no mercado. Alguém fez essa? Eu Eu fiz. fiz. Podem falar, gente. Um de cada vez, podem falar. Pode falar, Cauê. Eu coloquei assim, professora. E pois hoje em dia as pessoas optam mais por carro flex, pois é menos poluente e mais barato. Uhum, tem mais? Eu coloquei a redução das emissões dos gases do efeito estufa, a elevada produtividade de energia de biomassa, a grande disponibilidade de terras aptas para o cultivo sem necessidade de desmatamento. Ok, quem mais fez? Ninguém mais? Eu vou colocar minha resposta aí, mas a resposta do Cauê e da Vitória estão corretas. Então, praticamente hoje, todos os novos automóveis, né, eles utilizam o etanol, então, né, e a maioria dos carros antigos, né, de uns 10 anos para cá, também já vem utilizando, né, se tornando flex, aí, utilizando também o etanol. Então, podem funcionar com gasolina e misturado com etanol, né, a gente chama de flex. E essa mistura, então, ela faz com que diminua o efeito estufa, a emissão de gases, né? Porque ela é mais natural, tá? Isso diminui, então, o efeito estufa aí na natureza, tá? Então, eu vou colocar minha resposta aqui. E quem quiser copiar, copia. Senão, pode fazer parecida com a da Vitória ou com a do Cauê.
Aí, deixa eu ver o que a Bruna quer, se é que ela não conseguiu entrar. Número 4, então, da página 21. Nós temos dois gráficos aí, um de 1973 e um de 2013, sobre a emissão de CO2, né, pelo uso dos combustíveis, né? E aí vocês precisam analisar o gráfico para responder as perguntas. Vamos lá. O que ocorreu com a China no período citado? Que contribui para explicar esse resultado? Eu coloquei que houve um aumento no uso de combustíveis e o fator principal foi o aumento da infraestrutura. Tá certo. E você só coloca aí que esse aumento no uso dos combustíveis causou também um aumento no CO2, tá? Na Tá. emissão de CO2 na natureza. Alguém mais fez? Vou colocar lá no chat, tá? Tá certo a sua, viu, Vitória? Tá bom. Tá desanimadinha hoje? Nada, professora. Eu tive que tomar um antialérgico ontem. Acordei morta de cansada. E anti-alérgico dá uma ressaca. Tá sono demais. Conheço vocês pela voz. Aí a resposta, então, da letra A. Alguém avisa a Bruna lá no WhatsApp lá que não tem problema não. Ela tá falando que a internet dela tá muito ruim, que ela não tá conseguindo entrar. Fala pra ela lá, alguém que não tem problema, tá? Que eu entendo. Então, a letra B. Para você, o gráfico confirma a necessidade de mudar as matrizes energéticas, né? Se está havendo muita poluição, é claro que é preciso diminuir isso, né? Com o intuito de privilegiar as fontes limpas e renováveis. Explique sua resposta. Fácil. Quem fez aí? Eu coloquei sim, pois o meio ambiente está cada vez mais sendo prejudicado. Então, a gente está sempre procurando maneiras de renovar as energias para que o meio ambiente não seja tão afetado. Isso mesmo. Então, tá aí a resposta, tá? Claro que essa é a minha resposta e vocês podem dar a resposta de vocês, tá? Quiserem se basear na minha e eu coloquei o CO aqui repetido, viu? E fazer uma resposta de vocês não tem problema, tá? Aí a gente vem para a apostila novamente agora. Vou voltar lá na página onde a gente parou. Nós paramos aqui. Lê para mim aí, Cauê, a página 21. Ali embaixo, ali, professor?
Isso, nas últimas décadas. Nas últimas décadas, o Brasil obteve destaque no cenário mundial para construir as matrizes energéticas, apoiada em fontes renováveis. Com efeito, apesar do peso acentuado dos petróleo da oferta interna de energia, pouco mais de 2/3 da eletricidade do país provém da energia hidráulica. Quanto aos combustíveis automotores, o etanol de cana-de-açúcar e o que o consolidou ao meio de oscilações nos preços internacionais do petróleo. Para continuar, Pode continuar. esse quadro começou a mudar nos anos mais recentes, com a descoberta de grandes reservas da camada de petrosal, Pré-sal. pré-sal, no litoral do Sudeste. As novas reservas colocam o Brasil definitivamente no grupo de países autossuficientes em petróleo, mas também provocam as mudanças na matriz energética nacional. A contenção dos preços de combustíveis automotores no Brasil nos últimos anos trouxe perturbações na produção e no consumo de etanol. Com o preço controlado, muitas usinas sucroalcooleiras tiveram prejuízo ou passaram Sucroalcooleiras. a se dedicar somente à produção e à venda de açúcar. Ainda de forma discreta, vem crescendo a participação de fontes limpas e renováveis na geração de energia, em especial para eólica e solar. Então, a gente sabe que o Brasil, com a climatologia que a gente tem, nós conseguiríamos tranquilamente gerar a energia solar e eólica para quase a maior parte do país, né? O que acontece é que o investimento para se construir essas usinas é um investimento muito alto, e aí o governo não quer, sabe, investir pesado nisso. Mas a gente também tem no nosso território uma quantidade de petróleo bem grande, e isso, né, foi descoberto há não muito tempo, faz mais ou menos aí uns 10, 12 anos que se descobriu essas reservas de petróleo no Brasil, a gente chama de pré-sal. E aí que os combustíveis, hoje nós somos, podemos dizer que nós somos autossuficientes, né, na produção de tipos de energia, não só energia que a gente usa em casa, energia de lâmpada, né, mas energias de combustíveis e outros tipos de energia. E nós não conseguimos, mesmo assim, arrecadar financeiramente uma quantidade suficiente para que o nosso país não precise, mesmo assim, exportar ou importar energia de outros lugares, né? Isso que me deixa triste, sabendo que a gente tem dentro do nosso país riquezas assim enormes, a gente ainda não, por falta de investimento e por falta de controle mesmo de políticas públicas, a gente ainda não consegue se manter andando sozinhos e ainda paga um absurdo no combustível que é produzido dentro do nosso próprio país, né? É difícil entender isso. Mas vamos lá, vamos em frente. Energia no Brasil, então, vamos lá. Vamos falar sobre petróleo. Lê para mim, Gabi. Não ouvi sua voz hoje ainda? Tá acontecendo? Você tá tão quietinha. Nada, professora. Ah, então vai. Se o Johnny brigar com você, você me fala que eu capo ele. Ah, tá gravando, né, Johnny? Vai lá. A extração de petróleo no Brasil remonta ao século XIX, quando ocorria a retirada de betume às margens do rio Maraú, na Bahia. Ao longo do século XX, foram feitas perfurações de poços e novas descobertas. A regulamentação do setor passa a ser feita com a criação do Conselho Nacional do Petróleo, CNP, 1938, e da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, em 1953, oficializando o monopólio estatal no setor. Com o tempo, a exploração passou a ser realizada por meio de operações conjuntas com empresas privadas, a maioria delas estrangeiras. Você sabe Continua, que eu prof. acho que é isso. Só um pouquinho. Sabe que eu acho que é isso que estragou a questão da geração de energia em relação ao petróleo no Brasil? É essa prioridade à Petrobras, entendeu? Eu acho que se tirasse da mão da Petrobras e tivesse uma outra empresa para, né, entrar junto, não ficasse esse monopólio, sabe? Eu acho que nós estaríamos vivendo uma realidade diferente quando a gente fala de energias, combustíveis no nosso país, né? Mas
que temos aí. Continue, Gabi. Nas últimas décadas, o país se especializou na obtenção de petróleo em águas oceânicas profundas. Já no anos de 1970, foram descobertas jazidas na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que se constituiu na principal área de exploração do território nacional. A partir de 2004, poços foram perfurados na Bacia de Santos em busca de óleo. 2 anos mais tarde, uma acumulação gigante de petróleo e gás foi descoberta a 7.700 metros de profundidade após a camada de sal no subsolo oceânico profundo. O novo poço foi chamado de Tupi. Dados do Balanço Energético Nacional 2015, ano base de 2014, publicados pela empresa de pesquisa energética, revelam que a produção nacional de petróleo cresceu 11% em 2014, comparado ao ano anterior. Com isso, atingiu a média de 2,25 milhões de barris diários. Em 2000 foram 1,27 milhões e em 2005 1,71 de barris diários. O Rio de Janeiro segue sendo o principal estado produtor, 93% de produção de origem marítima, plantação ditas offshore ou distantes da costa. A produção terrestre tem sido feita em estados como Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe. Mas o melhor desempenho na exploração de petróleo em terra firme hoje é o do Rio Grande do Norte, com 30% total. O crescimento da população registrado em 2014 resulta da entrada em operação de plataformas na Bacia de Campos, da entrada em operação na camada pós-sal e outras na camada pré-sal da Bacia de Santos. Da mesma forma, houve estabilização na produção das unidades na Bacia de Campos, do norte e no nordeste do país. Quer que continue, prof? Pode continuar. Outro dado importante é do refino do petróleo. Houve crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior, um aumento de 110 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Mas ainda é preciso elevar essa produção, pois o país importa parte da gasolina e outros derivados do petróleo. Foi o que eu falei, a gente ainda compra de outros países, né? Isso que é triste. Pode continuar aí, Gabi. No Brasil, a União é a proprietária do petróleo, mas a extração pode ser feita por empresa ou consórcio mediante diversas formas de pagamento, entre elas, concessão. A empresa que a obtém fica responsável em bloco de exploração, pagando a royalties, a União pela descoberta e exploração comercial de petróleo e gás. Seção onerosa. A Petrobras cede à empresa contratada a exploração e produção até o limite máximo de 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. Nessas áreas, a estatal arca com todos os custos e assume os riscos da produção. Partilha da produção. Sistema usado em áreas de baixo risco exploratório. Concessionário e cedente dividem os riscos, mas sempre com participação da Petrobras de no mínimo 30% da operação. A camada pré-sal compreende uma faixa de cerca de 800 quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina. Abaixo do leito do mar, envolve 3 grandes bacias sedimentares, Espírito Santo, Campos e Santos. Então, a concessão é quando a Petrobras abre mão de um lugar de exploração para uma outra empresa explorar, né? Essa empresa, então, ela fica responsável por tudo, pelos pontos positivos e negativos. Se der qualquer problema ou acidente ali, né? Ela que vai responder por isso. É como se eu estivesse dando uma parte de uma terra minha para alguém explorar, né? É claro que sempre a Petrobras ganha um pouco por trás disso, certo? A seção onerosa, então, ela cede a uma empresa contratada uma exploração e dá um limite para essa exploração. E essa empresa também é responsável por todas as coisas que acontecer ali, né? Mas aí ela paga, então, né, para a Petrobras uma porcentagem do que ela consegue retirar. E a partir de produção, aí entra a Petrobras e a empresa que ela escolher, e as duas vão colocar investimento e dividir o lucro, tá? É como se fosse uma sociedade. Aí nós temos aí, né, uma imagem que ilustra, então, a retirada aí do petróleo, tá? A gente pode perceber só pelo desenho que é uma perfuração muito profunda, né, no subsolo, a gente chama de pré-sal, tá? E que não é uma retirada fácil, né? Não é um processo rápido, é um processo lento, tá? Para acontecer.
O gás natural, então, lê para mim aí. O Arthur Guilherme está na aula. O Thales aí. Thales quer ler? Melissa? Quem quer ler aí? Daniel? Se manifestem. Opa! Opa! Lê gás natural para mim. Vamos lá, galera. Alguém lê aí? O, o gás natural é o menos poluente dos combustíveis fósseis. Em 2006, suas reservas provadas no Brasil chegaram a 347,9 bilhões de metros cúbicos, o que implica taxa média de crescimento na ordem de 4,8% ao ano. Em 2014, a média diária de produção chegou a 87,4 milhões de metros cúbicos por dia. O volume de gás natural importado, por sua vez, foi de 52,9 milhões de metros cúbicos por dia. Com isso, a participação do gás natural na matriz energética nacional atingiu o patamar de 13,5%. Entre os setores que mais consomem gás natural no Brasil estão a geração de eletricidade, 43%, e o industrial, 26%. Nos últimos anos, houve avanço no emprego do gás natural, sendo importante sua participação na matriz brasileira em gerar energia, gás de cozinha e combustível para transporte. A partir de 2000, o governo estimulou a construção de termoelétricas cuja força motriz estava no gás natural. Isso levou à implantação do gasoduto Brasil-Bolívia, que distribui gás boliviano para o estado do sul e sudeste brasileiro. A maior parte do gás natural produzido no Brasil tem origem na Bacia de Campos. Sua descoberta recente Rio na de Bacia Janeiro. de Santos se traduz em grande chance de o Brasil ser autossuficiente na produção dessa fonte energética. É interessante que a gente lê assim, e o que a gente tem como conclusão é que só falta mesmo investimento, né? Só falta mesmo priorizar investimentos maciços aí na geração de energia e para que a gente não precise mais importar energia de ninguém, a gente conseguir, né, ser autossuficiente realmente dentro do país sem precisar trazer nem combustíveis e nem tipos de energia para dentro do nosso país. Carvão mineral, um dos mais poluentes que tem, eu acho. Lê para mim aí, Johnny. Gente, lembrando que essa aula é igual se a gente estivesse dentro da sala de aula, viu? O aluno não lê, ele perde Sim, pontinho. professora, e em cidade Oi. grande, assim, a maioria dos carros hoje em dia, assim, não é, generalizando a maioria, mas grande parte usa gás natural, sabia? Porque como Sim, combustível, os outros combustíveis estão mais caros, muitas pessoas mesmo usam gás natural. tanto o gás natural quanto a energia solar, né? Também está sendo usada nos carros hoje. Muito usados, por sinal. Eu não sei se vocês viram uma reportagem, eu estava assistindo esses dias, estava sem fazer nada aqui em casa, coloquei na manchete, estava passando uma reportagem sobre a utilização da água como combustível. Não sei se vocês já viram. Bem interessante, hein? Se realmente funcionar, vou te falar uma coisa, viu? Vai dar uma reviravolta aí na questão. Eles quebram a molécula de hidrogênio para Sim, gerar combustão. achei tão interessante aquilo, eu nunca tinha prestado assim parado para pensar, né? Mas se realmente funcionar, ixi, Maria, vai dar um up aí, viu? Porque felizmente água no nosso país não falta, né? E vai dar uma quebra nesses combustíveis aí. Ninguém vai ler o carvão mineral mesmo, vou ter que parar a aula por falta de leitura. Eu leio, prof. Pode ler, amor. Carvão mineral. As reservas de carvão mineral no Brasil são pequenas e de baixa qualidade.
As maiores concentram-se nos estados do Sul, ficando a maior delas no Rio Grande do Sul. O maior produtor nacional de carvão mineral é o estado de Santa Catarina, principalmente no Vale do Rio Tubarão. O fato de o carvão mineral brasileiro ter baixo poder calorífico e alto teor de cinzas e enxofre dificulta sua utilização. Por isso, existe a necessidade de importar o minério para atender aos altos fornos do setor siderúrgico. Na geração elétrica, utiliza-se o carvão vapor, que é predominantemente o de origem nacional, extraído nos estados da região sul. A demanda de carvão vapor para este uso final aumentou em 9,4% em 2014 em relação ao ano anterior. O carvão para a siderúrgica, por sua vez, registrou aumento de 7,5% em decorrência da expansão da produção de aço no período. Lê para mim o carvão vegetal e lenha, só para finalizar aí. Tá. Carvão vegetal e lenha. Durante muito tempo, a produção de lenha e carvão vegetal teve significativa importância como fonte de energia no Brasil, sobretudo a lenha no uso doméstico e o carvão vegetal nas usinas siderúrgicas e termoelétricas. Esse aspecto implicou e ainda implica intensos desmatamentos. Além disso, a produção do carvão vegetal emprega mão de obra em condições impróprias de trabalho. Comparada a algumas décadas, observa-se, entretanto, que a produção de lenha se faz em bases sustentáveis, isto é, ocorre à volta do carvão vegetal. Então, assim, o carvão mineral, ele se forma através de restos de fósseis, plantas, né, animais, árvores, né, e o carvão vegetal é madeira, né, também é fóssil, mas é diferente. O mineral, então, vem dos fósseis vegetal e animal, em decomposição há muitos anos, de formação muito antiga. E o carvão vegetal, ele não precisa de ser tão antigo assim, como que eu posso falar? Tem uma palavra que está escapando. Como ele dissolve na natureza, né? Não precisa ser antigo este processo fóssil, ele pode ser mais atual. Ele precisa de menos tempo para se compor na natureza do que o carvão mineral, tá? Ele é mais atual, o vegetal. Vegetal é o carvão que a gente usa aí na churrasqueira para assar churrasco, tá? Que os navios utilizavam também na queima da madeira, né? Nos primeiros navios que não eram a motor, tá? E daí nós falamos energia hidrelétrica, não vamos nem ler, vou só comentar. A gente sabe que no Brasil nós temos várias usinas hidrelétricas, que a energia é gerada através da água, da força da água. Essa energia ela é produzida, então, em rios de planalto, ou seja, rios que têm cachoeira, queda d'água, porque ela é feita através da força que a água tem, por isso os rios de planalto são propícios, né, para esse tipo de energia. Nós temos vários exemplos aí, nós temos usina de Itaipu, nós temos Telespires, né, nós temos ali na Cachoeira da Serra outra usina hidrelétrica, nós temos, né, várias aí, né, usina do Paraná, nós temos várias usinas aí no Brasil que são destaque em produção de energia elétrica e hoje a maioria da energia produzida dentro do nosso país, ela vem de energia de hidrelétricas, tá, da energia com a força da água, certo? Aí nós temos a usina de Itaipu, ó, a imagem dela, né, linda, tá? A gente sabe que a produção de energia pela força da água, ela gera impactos ambientais muito grandes. E sabe que o lado positivo é que ela não tem muita poluição, não gera poluição. Mas para fazer a usina, para construir, então a degradação ambiental é grande, porque eles têm que aumentar a área que vai ser alagada, né? Porque quando a gente faz a usina, o rio é aumentado, né? Porque há um alagamento, então todas as pessoas, os ribeirinhos, as pessoas que têm fazenda, sítio, aos arredores, eles vão ser indenizados pelo governo, vão ter que sair dali, né? Porque os animais acabam morrendo, né? Daquela área que vai ser alagada, animais que ficam aí na floresta, nas matas, né? Várias espécies de cobras, né? Entre outros animais. Então eles acabam morrendo ou tendo que sair desse lugar e ir para outros lugares, tá? Então, assim, na construção da usina, o ponto negativo é esse, que
ambientalmente, né, é bem ruim. Mas depois que ela é construída, então a geração de energia é limpa, tá? Não tem danos à natureza. E hoje, o Brasil eu acho que é 60%, 65%, deixa eu ver se fala aqui, geração através de usinas hidrelétricas, 63%, eu acho, na geração aqui no nosso país, na energia por usinas hidrelétricas, tá? Então, a maioria da nossa energia é gerada através da força das águas. O álcool, a gente já falou, né? Então, sobre o potencial da produção do etanol dentro do nosso país, né? Porque nós temos, então, solo propício, temos climatologia, hoje a maioria, então, dos carros aí utilizam, né, esse tipo de combustível, o que faz com que a sua produção seja em maior escala e que também que seja, então, a gente não pode pensar só na venda do combustível, a gente pensa também na produção agrícola, né, da cana-de-açúcar e também do soja, que hoje o álcool ele não é produzido só com cana-de-açúcar mais, hoje ele é produzido com soja, com milho, cana-de-açúcar, né, dentre outros derivados aí, tá? E com isso, então, a gasolina teve uma queda aí, né, no seu uso, né, através, então, da produção do etanol. Então, depois que os carros passaram a ser flex, a gente percebe que a venda do etanol, ela supera a venda, então, da gasolina, né, ao menos é o que os dados aí falam pra gente, certo? E aí aqui a gente tem um textinho que vai falar sobre o fortalecimento da agricultura familiar na Amazônia, é interessante vocês lerem, vocês vão precisar para responder as atividades, tá? E aí vem a energia nuclear. Lê para mim, Vitória, energia nuclear. Tá bom. Para a gente finalizar e ir para as atividades, que é só esse textinho aí que fala. Energia nuclear. O Brasil possui a sexta maior reserva de urânio do mundo e domina a tecnologia que transforma esse minério em combustível nuclear. Mesmo possuindo a sexta maior reserva de urânio do mundo, houve prospecção na busca do minério em apenas 30% do território. 2 usinas nucleares estão em funcionamento, ambas no Rio de Janeiro. Angra 1, construção iniciada em 1972, que passou a operar regularmente em 1995. Angra 2, iniciada em 1976, em operação a partir de 2000. A previsão de que Angra 3 comece a funcionar ainda nesta década, aumentando de modo considerável a produção de energia. As minas de urânio em Lagoa Real, Bahia, e em fase de implantação em Santa Quitéria, Ceará, são suficientes para abastecer as usinas durante 100 anos. Existem muitas críticas ao funcionamento de usinas nucleares no Brasil, principalmente porque são consideradas inseguras, trazendo riscos ambientais e à saúde humana, além de serem caras. A capacidade instalada de geração eólica no Brasil era de 4,8 volts, professora? Megavolts, né, que eles falam? Megavolts, certo. 4,8 megavolts ao final de 2014. Nesse ano foi registrado um crescimento de 85% em relação ao ano anterior. O estado do Ceará, que se destaca na produção de energia eólica, foi um dos primeiros a realizar um programa de levantamento do potencial eólico com modernos aparelhos. Outros estados com elevada geração eólica são a Bahia, o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Muitas iniciativas vêm sendo tomadas para expandir esse setor energético, mas ainda é preciso realizar vários investimentos e ampliar a capacidade de gerar energia elétrica com a força dos ventos. Temos extenso litoral, com diversas áreas com ventos regulares e baixas altitudes, ideais para a geração eólica. Dor nas costas. Ok, então, a gente falou um pouquinho sobre energia nuclear. Ela, no Brasil, então, a maior reserva de urânio, né? Possui a maior reserva de urânio do mundo, né? E transforma esse minério, então, em combustível nuclear. Mesmo assim, a gente não tem um investimento muito grande nesse tipo de energia dentro do nosso país, né? E talvez porque ambientalmente ele não seja um tipo de energia limpa, e também porque os riscos de uma tragédia sejam muito grandes.
desse tipo de energia não aconteça de uma forma muito fluente dentro do nosso país. Mas aí a gente falou um pouquinho também sobre as energias eólicas, né, que é energia através do vento, da força dos ventos. Então, a gente sabe que nosso país é tropical e que nosso país tem, né, um registro aí, um índice de vento muito bom para a produção desse tipo de energia. Mas talvez não aconteça por conta do alto valor que é a construção de uma usina eólica, né? Mas está havendo investimentos nesse tipo de usina dentro do nosso país, talvez de modo mais lento, né? Passo a passo, mas existe aí um investimento e talvez futuramente a gente opte, né, por esse tipo de energia. A gente sabe que hoje, então, aí fala no texto que o Ceará, né, então, que se destaca aí nesse tipo de produção no Brasil, foi um dos primeiros a realizar um programa de levantamento do potencial eólico, né, com modernos aparelhos aí para a geração de energia no nosso país, tá? Sendo assim, vocês têm esse textinho aí, ó, sobre produção de urânio, né? E aí, vocês têm as atividades que vocês vão fazer em casa, tá? Vocês vão responder. E aí, que na próxima aula, vocês têm que estar com essas atividades respondidas, que eu vou só corrigir rapidinho, tá? Para a gente finalizar esse conteúdo aí que a gente já tinha visto aí nos outros anos passados. Esse conteúdo é um conteúdo que a gente já conhecia, tá? Porque a gente está bem atrasado a nossa apostila, então nós temos que pegar quente, tá? Então a gente finaliza por aqui, isso aqui vai para casa, certo? E aí na próxima aula a gente entra só com a correção. Se eu vou dar uma olhada na apostila de vocês de... Hoje seria o quê? Geografia e literatura hoje? Geografia e artes. Geografia e literatura. Eu não sei se nós estamos adiantados em literatura, como que a gente está lá. Eu vou dar uma olhada, qualquer coisa, na próxima aula a gente faz geografia de novo, para dar uma agilizada aí nessa apostila de geografia. Ok. Tá? Então, podem marcar aí, para casa, tá? Até a página... Até terminar de vestibular lá. Tá? Página 35. Isso para... Hoje é quarta, né? Quarta-feira que vem, tá? Nós vamos corrigir na quarta-feira que vem. Ok? Então, podem ir saindo, tá? Quem já marcou aí, pode ir tomar uma água, esperar a próxima aula de boa. Tá bom? Tchau, Tchau, prof. tchau.